O xadrez tem centenas, milhares de aberturas. Será que você consegue gravá-las todas na sua memória? Impossível, né? Você tem que evitar erros na fase de abertura, porque isso vai fazer com que você chegue no meio jogo com uma base mais sólida e vai te dar mais chances de vitória. Eu quero mostrar para vocês os erros que você deve evitar na fase de aberturas, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos enxadristas. Olha só a qualidade dos tabuleiros e das caixas para peças que a gráfica Arejano produz. Ele manda para o Brasil inteiro e tudo com muita qualidade. Dê de presente para alguém ou para você mesmo. Usando o cupom Cortez10, você ganha 10% de desconto. Não perca essa promoção. O link da loja está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Um erro muito comum que o jogador deve evitar é, por exemplo, negligenciar o controle do centro. O centro são esses 4 quadrados aqui no centro do tabuleiro, né? E se você não colocar um peão aqui, ou colocar uma peça, ou controlar a distância, você vai estar perdendo. Então não abra o jogo com H4, né? H3, sabe? Esse tipo de lance que não tem ação no centro. Com A4, A3, esse tipo de lance não tem ação no centro. Prefira sempre lances que ataquem o centro, ou colocando um peão aqui já, né? Com E4, ou com D4, né? Ou com cavalo F3, porque o cavalo F3 está à distância, mas já está controlando casas no centro, né? Essa casa aqui ele está controlando e essa aqui também. Não se pode ignorar o controle do centro, tá? Um segundo erro muito comum que você deve evitar é vamos supor que você fez esse lance aqui. Aí o cavalo vem para cá, aí você chega e mexe com esse peão de novo, sabe? Evitar mexer a mesma peça 2 vezes na fase de abertura, tá? Sem motivo, não é necessário isso. Já deveria ter mandado o peão para D4 e não vindo para D3, depois para D4, certo? Terceiro erro. O jogador às vezes demora para desenvolver as peças menores. Então começa peão, peão, aí começa aqui, outro peãozinho aqui, né? O jogador aqui joga aqui, aí você vem aqui e negligencia o desenvolvimento de bispos e cavalos, tá? O ideal é você começar a desenvolver essas peças o quanto antes, tá? Isso vai fazer uma abertura bem sólida também para você. As peças, quando estão nas suas posições iniciais, elas têm uma certa abrangência, né? Então, por exemplo, quando esse cavalo está aqui, ele só está atuando em 3 casas: H3, F3 e E2, certo? Então, quando você tira ele da casa inicial, colocando aqui, ele já vai atacar, ele vai ter um controle sobre 8 posições, tá? Aqui, 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 né? Todas essas posições, ele vai estar no controle, né? Ó, então ele já está controlando 8 casas. Então, se você colocar ele nessa posição, perfeito. Agora, se você desenvolver o cavalo aqui para H3, ele vai controlar quantas casas apenas? 4 casas, certo? Então, você diminuiu o raio de ação dele, né? Então, evite desenvolver suas peças em posições que ele não esteja bem colocado. Se você faz isso, você já vai estar fazendo mais um erro nas suas fases de aberturas. No caso do cavalo, foi como eu expliquei. No caso dos bispos, quando você faz um lance assim, vamos supor que as pretas joguem esse cavalo aqui. Quando você faz um lance como este aqui, o peão vira aqui, o que está acontecendo? Você está limitando o bispo. O bispo gosta de quê? Diagonais abertas para ele trabalhar. Então você já não consegue mais tirar ele muito. Ou ele vai para cá na próximo lance, ou para cá, que vai atrapalhar esse peão de subir também, né? E você não chega até aqui, não alcança esse cavalo, né? Não pode vir até aqui e atacar esse peão. Então o bispo também tem as suas casas
de ação. Ele tem que ter diagonais abertas para ele. Então uma das ideias também é desenvolver os bispos fianquetando eles, né? Por quê? Você vai estar abrindo uma diagonal para ele, tá? Então, de preferência, não levante o peão depois para cá e nem o cavalo para cá, tá? Você pode pôr o cavalo aqui, para não atrapalhar a ação do bispo nessa diagonal. Nesse caso, o peão de casa preta tá aqui, né? Nessa diagonal em ação. Então, evite fazer isso também. Então, para os bispos, o melhor é uma diagonal aberta. Não desenvolva a sua dama muito cedo. Olha só. A sua dama vai ficar alvo de ataques. O cavalo vai começar a atacá-la. Você vai ter que tirar ela. Aí o seu adversário começa a desenvolver as peças dele. Você, olha só. Você mesmo tendo o lance inicial, que é das brancas, as pretas já estão com 2 cavalos desenvolvidos e você está só com a dama. Você repetiu o lance dela, você teve que desenvolver ela, teve que defender ela desse cavalo, né? Então, as pretas estão ganhando nesse momento, tá? Estão com uma vantagem aqui posicional, tá? Aqui o computador já está dando 0,7 de vantagem para as pretas. Por quê? Simplesmente porque você desenvolveu a dama muito cedo. Evite isso, tá? A não ser que você tenha alguma ideia bem clara do que você vai fazer. Muitos jogadores também demoram para fazer o rock. E você tem que pensar nisso. Não negligencie a defesa do seu rei, tá? Fazendo o rock o mais cedo possível. Principalmente se você é um jogador iniciante. O ideal é fazer o rock o mais cedo possível, tá? Então, uma coisa que você não deve fazer, né? Vamos supor que o bispo tome aqui. No próximo lance aqui, o bispo tome esse cavalo, né? Você não deve abrir o seu roque aqui, tomar de peão, certo? Porque, olha, você vai estar abrindo uma coluna em cima do seu rei, tá? E o seu roque está destruído, né? Então fica muito complicado para você. As pretas podem começar um ataque aqui, né? Então, evite abrir colunas em cima do seu rei, tá? Principalmente em cima do roque. Outra coisa que você deve evitar, não negligencie o desenvolvimento do adversário. O adversário está fazendo umas jogadas lá que você não está entendendo. Você tem que ficar esperto para não cair em armadilhas, né? Então, fique esperto para você não... Você tem que ficar sempre esperto para o que o seu adversário está fazendo, né? Você evitando todos esses erros na fase de abertura, você vai conseguir ir para uma fase de meio jogo com uma base bem sólida para sua vitória, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos enxadristas e se inscreva no canal. E no final deste vídeo, vou colocar um card que você tem que assistir um próximo vídeo que irá mudar o seu estilo de jogo. Não perca, assista este vídeo também.